Oi, gente! Pela primeira vez gravando assim. Nunca tinha narrado nenhum vídeo antes, mas eu achei que, como esse vídeo eu quase não falei durante a gravação, então eu achei legal trazer uma narraçãozinha sobre o que eu tava fazendo em cada clipe e tudo mais. Aí vocês têm alguns takes de um time-lapse. Enquanto eu tava fazendo alguns testes de molde pra vela palito. Eu não cheguei a imprimir esse modelo ainda, mas eu vou imprimir. Essa foi a primeira vez que eu usei o Blender depois de, alguns meses, então eu tava um pouco enferrujada, digamos assim, pra mexer no programa, mas no final deu certo e ficou do jeito que eu imaginava. Eu ainda vou precisar fazer algumas alterações nesse modelo, porque ele ficou faltando o espaço pra encaixar o pavio, mas no geral eu fiquei bem satisfeita com o resultado final dele. Então aqui vocês veem o resultado parcial, né? Faltando o espaço para o pavio. Então as duas partes, então você conecta uma parte na outra para depois jogar a cera nele e fazer a vela certinha. E seguindo essa noite, eu comecei uma sessão de estudos bem tarde, na verdade, de uns 40, 50 minutos só para eu não deixar de estudar nem um pouquinho durante o dia, porque apesar dos pesares, essa semana eu acabei me dedicando bastante nessa parte dos moldes e eu tava bem empolgada em imprimir coisas com a minha impressora. Então eu acabei focando muito nisso e o estudo acabou ficando em segundo plano, mas mesmo assim eu tentei estudar pelo menos um pouquinho todos os dias. E aparentemente deu certo, eu acho que eu progredi bem. Como eu tô lendo um livro inteiro, acaba demorando um pouco mais mesmo. Essa parte de leitura acaba sendo bem lentamente porque eu tô anotando enquanto eu faço a leitura, justamente para não esquecer nada e pegar todos os fatos relevantes mesmo para depois levar para escrita. Agora, no dia seguinte, vocês vão acompanhar minha saga com a impressora. Foi a primeira vez que eu liguei ela depois de algum tempo parada. Fazia uns bons meses que eu não ligava ela. E aí eu apanhei um pouco, principalmente pra nivelar, porque ela tava bem desnivelada. Principalmente porque eu mexi ela, né? Eu me mudei. Então ela tava meio bugada, eu tive que ir atrás até de uma porca pra colocar em uma das partes, porque ela não tava deslizando direito. Mas deu certo, apesar dos pesares. Em alguns momentos vocês veem que eu tô lendo ou fazendo alguma coisa, porque alguns processos é um pouco lento. Então eu acabo pausando e lendo enquanto eu faço isso. Às vezes eu simplesmente fico olhando ela trabalhar mesmo, porque eu acho bem agradável. Nessa parte, eu tava vendo
a primeira coisa que eu tentei imprimir, que claramente deu bem errado, só apareceu os pentagramas na mesa de impressão e não era esse o ponto que eu tava querendo fazer. Não tinha base, não tinha nada, então foi um erro de modelo mesmo. Depois eu fui pro computador de volta justamente para editar e arrumar o modelo para ver o que tava de errado, e aí depois eu voltei pro Cura, que é esse aplicativo justamente de impressão 3D, e mexi em algumas configurações para ajustar tudo certinho. E aí, depois eu passei um adesivo na minha base de impressão, porque ela ainda estava com problema de aderência, então as peças não estavam colando direito. Mas aí eu passei o adesivo e deu certo, e ela voltou a imprimir colando certinho. Inclusive, essa primeira peça eu até apanhei um pouco para tirar depois da mesa de impressão, porque ela tava bem firme. O adesivo funcionou incrivelmente bem. Olá, amigas, tudo bem com vocês? Tão boazinha? Vou aproveitar que meu negócio aqui tá imprimindo, porque sim, eu tenho impressora 3D que eu uso muito raramente, mas às vezes me dá uns 5 minutos e eu decido usar, mas eu ainda fico noiada com ela, então tipo, eu fico olhando pra ver se tá tudo dentro dos conformes. Mas vamos lá. Eu fiz compras e chegou bastante coisinhas aqui em casa. Inclusive, é um dos motivos de que eu tô imprimindo alguma coisa na minha impressora 3D. Basicamente, já faz um bom tempo que eu tava querendo voltar a fazer vela. Eu acho que eu comentei, inclusive, naquela vez que eu tava reorganizando a minha outra casa. Eu comentei que eu tava querendo voltar a fazer velas. Mas eu não segui em frente, não tinha comprado nada até então. Porque a cera de soja que eu tinha acabado e eu acabei não comprando outro. Mas, semana passada, me deu uns 5 minutos e eu fiquei tipo, vou fazer vela. E aí, eu comprei algumas coisas relacionadas a isso, a fazer vela e a fazer incensos, porque eu comprei um curso alguns meses atrás sobre fazer incenso, e aí eu também não tinha feito nenhum incenso. Aí eu falei, vou ver as coisas que eu preciso pra fazer, pra experimentar. Incenso, eu não gosto do cheiro de incenso, esses incensos de 1,50 que você compra na loja de 99, eu não suporto o cheiro, me dá muita dor de cabeça. Então eu sempre tive curiosidade se eu pegasse um incenso feito em casa, 100% natural, ele me daria tanta dor de cabeça. Até porque eu gosto muito de óleo essencial. Então, eu acho que o incenso produzido em casa não vai me dar dor de cabeça, porque usa óleo essencial e não essência. Pelo menos eu não vou usar essência. Então, vou mostrar pra vocês as coisas que chegaram. E eu também comprei livro, porque, né, obviamente, por que não comprar livros? Fica aí o questionamento. Eu sempre vou comprar. Primeiro, a cera. Eu comprei cera de abelha. Na verdade, eu comprei 3 ceras. Eu comprei cera de abelha, cera de coco e cera de mais alguma coisa. Não é de soja nem é de palma, mas eu não lembro o nome do material. Foi indicado num curso de vela que eu fiz. Então, gente, eu tenho curso para quase tudo. Não pra tudo, mas pra bastante coisa. Então eu comprei cera de abelha. Essa daqui é o bloco. Peguei de 250 gramas, porque eu não sei se eu vou fazer tantas elas assim. Então eu peguei menos, porque eu também peguei. Eu comprei a cera alveolada, que é essa que vem nessas lâminas. Gente, isso daqui tem um cheiro maravilhoso. Eu sou obcecada por mel. Acho que eu nunca comentei. Tipo, eu amo mel. Isso daqui tem cheiro muito parecido com mel. Tipo, não é cheiro de mel, mas é muito parecido. E é maravilhoso. Mas eu comprei cera alveolada, então eu comprei 250. Não sei se foi 250 ou 500. Eu acho que eu comprei 500 gramas dessa e 500 gramas daquela. Porque deu um quilo. É isso. Ainda na série de fazer velas, comprei um desse daqui. Eu prefiro usar esse do que ter que fazer no fogão normal. Porque no fogão normal eu tenho que derreter a vela em banho-maria. E eu odeio fazer as coisas em banho-maria, demora muito. E relacionado à vela, só chegou. Ainda tem algumas outras coisas pra chegarem. Aí, relacionado a incenso, chegou também goma. Essa goma aqui é pra dar o ponto de modelagem do incenso. Chegou resina. Eu comprei a de breu branco, porque é uma árvore nacional. É mais ecológico, digamos assim, do que eu
comprar uma resina de uma árvore importada, além de ser mais caro, tem grande chance de dar merda, né, gente? E comprei carvão vegetal e comprei vareta de bambu. Essas pequenininhas. E foi isso. Além disso, tem também a marapuama, que é a outra madeira em pó pra chegar, pra conseguir realmente fazer o incenso. E erva, gente, eu tenho muita erva em casa, então dá pra usar essas. Não comprei nenhuma nova. Comprei isso daqui. É um coador, porque eu quero fazer extrato de erva. E aí eu precisava de um coador de inox, pra não pegar cheiro e é um material inerte, né? Relacionado a livros. Aconteceu, na verdade, uma grande coincidência, que foi, essa semana chegou o livro A Teia da Vida, da Mila e do Reinaldo José Lopes. Reinaldo José Lopes tem vários livros dele, é muito bom. E a Mila, ela é uma das integrantes dos Três Elementos, que é um canal no YouTube /podcast. E eles lançaram esse livro, que é Ecologia para Distraídos e Preocupados. Foi em campanha coletiva pelo Catarse, e aí essa semana chegou. Tô bem empolgada, eu gosto bastante dos livros, de livro assim, então vai ser bom. E comprei livros relacionados à minha pesquisa. Vou ser muito sincera pra vocês. Não tinha muita necessidade de eu comprar esses livros físicos, porque eu tenho eles em PDF. Mas eu gosto de livro físico, vocês sabem disso. Então, comprei alguns. Comprei esse daqui, de Isis e Osíris, a tradução da Maria Aparecida de Oliveira Silva. Essa é a principal fonte que eu vou usar, que é o mito de Isis e Osíris explicado e contado por Plutarco. Então vai ser minha principal fonte de pesquisa. E eu comprei esse daqui. Eu comprei porque eu quis, eu vou ser muito sério pra você, porque eu já tenho, né? Eu tenho, na verdade, enfim, uma parte, que é esse, Hinos Antigos. Ele tem hinos homéricos, calímaco, órficos e próculo. Eu tenho o hinos homéricos, mas eu não tenho do calímaco, órficos e próculos. E aí eu comprei esse. Essa edição é muito bonita também, vale ressaltar. E também é bilíngue, como o outro que eu tenho. Comprei esse daqui. Na verdade, esse daqui é uma coleçãozinha que eu tô querendo comprar já faz um tempão. Eu quero os outros dessa coleção também, que é Os Mitos Egípcios. É uma coleção da editora Vozes de mitos e lendas antigas no geral. Tem mitos gregos, mitos romanos, mitos celtas, nórdicos, tem vários. Aí eu comprei os egípcios porque o livro que eu tô lendo da Isis cita esse livro como fonte. E aí eu peguei esse daqui pra ler também. E peguei esse daqui só porque ele é muito bonito e ele tava na promoção. Que é o Guia Completo de Autocuidado para Bruxas. Tava já fazia um tempo que eu queria um livro de bruxaria com conteúdo mais básico. E aí eu vi esse e achei muito, muito, muito bonito. E ele foi indicado pela Amanda Celli do Tempero da Bruxa, num vídeo. Na verdade é uma live bem antiga dela, que eu tava reassistindo. E ela indica esse livro. Então eu acabei pegando ele. E é isso de compras por enquanto. Eu comprei mais coisas, sendo muito sincero pra vocês, mas ainda não chegaram. E aí quando chegar eu volto e mostro pra vocês. E é isso. Beijinhos. Aqui a impressora seguiu com o processo dela de impressão. Eu não tinha comentado com vocês isso ainda, mas todo o processo de impressão no geral é bem lento. Então, tipo, essa impressão acho que demorou 1 hora. Isso porque ela tava bem frágil ainda, não tinha feito as paredes da peça muito bem, então acabou ficando bem frágil e mesmo assim demorou 1 hora inteira para imprimir. Enquanto isso, voltei à leitura do meu livro da Isis, que, como eu falei para vocês, eu queria encaixar o estudo em todos os momentos que eu tinha livre. Eu não quero deixar de fazer os meus hobbies, porque para mim isso é muito importante até para minha saúde mental, mas eu preciso continuar a pesquisa, senão eu acabo deixando 100% em segundo plano. E aí depois eu fico desesperada para fazer as coisas. Então eu tô continuando fazendo as leituras enquanto eu faço outras coisas. Aqui vocês veem o modelo quase pronto, aí ele já estava quase finalizando. Ele ficou pequenininho mesmo, como eu falei, ele acabou ficando bem frágil, com as paredes bem finas. Então, nessa parte ele já estava finalizando. Esse modelo, apesar de eu ter imprimido ele completo, eu acho que vai dar bem errado, na verdade, o resultado final deles. Depois eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer molde com eles ainda assim, mas eu acho que vai dar errado. Essa parte do vídeo já é no dia seguinte.
No dia anterior eu acabei fazendo só aquela parte mesmo, eu imprimi algumas coisas e depois li. E depois no dia seguinte eu queria muito fazer as velas. Chegou boa parte dos materiais principais que eu precisava para fazer. Então eu usei cera de abelha nessa vela, porque eu queria muito fazer uma vela que eles chamam de velas eslavas, que são essas velas modeladas à mão, e você usa cera de abelha nelas. Tem como fazer com cera de soja ou cera vegetal, mas é um outro processo, e eu preciso misturar 2 tipos de cera diferentes. Não tem como fazer só com a cera de coco, por exemplo, porque a cera de coco quebra. Mas com a cera de abelha, ela é bem elástica, então eu consegui fazer ela inteirinha de cera de abelha. Ficou bem interessante. Eu errei em algumas partes do processo. Por exemplo, nessa parte que eu tava esquentando a cera, eu deixei muito quente, então a cera acabou fervendo, o que não é muito indicado, porque você acaba perdendo algumas propriedades da cera. Mas no final deu certo o resultado final. Aí eu já tava despejando no moldezinho que eu fiz de papel alumínio. E deu bem certo nessa parte, apesar de aí também tem outro erro, que eu deveria ter untado esse papel alumínio para ele não grudar tanto. Foi um pouco difícil de tirar depois a cera do papel alumínio, justamente porque ele tava bem grudado. Uma outra coisa também que eu deveria ter feito foi ter passado óleo na minha mão para tentar mexer na vela. Só que assim, eu tenho bastante dificuldade sensorial com óleo, então eu acabei tentando fazer sem, mas de qualquer forma foi um inferno sensorial mexer nessa vela. Mas eu comprei luvas agora, então a próxima que eu for fazer eu já tenho luvas. A cor dela tá terrível, gente, eu sei. Pra mim, na verdade, ela tá parecendo fezes, digamos assim, pra ficar simpático. Mas depois eu banhei ela na cera de coco justamente pra perder essa cor marrom. Porque realmente a cor natural da cera de abelha é bem feia e eu acabei não comprando corante ainda. Hoje eu comprei, mas na época ainda não tinha. Aí eu tô mostrando o derretimento da cera de coco. Dessa vez a cera não ferveu, foi um pouco melhor, mas ainda assim ficou bem quente. Eu tenho que ter um pouco mais de paciência na hora de derreter e deixar ela derreter numa temperatura um pouco mais baixa, só que demora muito mais pra derreter também. E aí eu perco bastante tempo. Aí é o resultado final das velas. Essa daí eu fiz com a lâmina de cera alveolada, só enrolada em volta do pavio mesmo. Eu não mostrei pra vocês o processo, mas ela foi só enrolada mesmo. Aí é uma outra técnica, que é a pingada, que você vai construindo camadas de cera, mergulhando ela dentro da cera quente, o pavio, né? Dentro da cera quente, e ela vai construindo a vela. Ela acabou quebrando a ponta, mas no final deu certo. Eu ainda não queimei essa e não sei como que ela vai ficar. Aqui mostrando pra vocês mais de pertinho o resultado final da vela eslava. Eu coloquei no meio dela alecrim, canela e camomila. Eu gostei bastante, eu achei que ela ficou bem legal pra primeira vela que eu fiz. Aí eu tenho um pouco de dificuldade de deixá-la em pé, mas depois ela fica em pé certinho. Foi mais porque tinha coisa embaixo e aí ela não encaixava. Mas deu certo. E aí o final da minha noite. Estamos em clima de Copa do Mundo por aqui. Eu gosto muito de futebol, então eu tava assistindo o jogo. E eu finalizei a noite desse jeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever. Beijinhos. Tchau, tchau.